Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso Jeffrey Weiss. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, como em todos os vídeos, eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito o canal. Então, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos. Esse caso aqui foi uma sugestão de um de vocês, então muito obrigada por ter sugerido o caso de hoje, eu espero que você goste. Se você aí tiver algum caso que queira sugerir aqui pro canal, pode colocar nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível, tá? Dito isso, vamos pro vídeo. Jeffrey James Weiss era filho único de um casal de nativos americanos chamado Joanne Elizabeth e Daryl Jr. Eles tiveram o Jeffrey em 8 de agosto de 1988 no estado do Minnesota, lá nos Estados Unidos. Lá, eles viveram na reserva indígena ainda em Minnesota, e antes do menino nascer, o casal, que era muito jovem, resolveu se separar. Depois do nascimento do Jeffrey, os pais da Joanne, no caso os avós do menino, fizeram entregar o filho à família do pai, Então o menino passa a viver com seus avós paternos e com seu pai, já que o Daryl vivia com os pais desde a separação. A mãe só consegue recuperar a guarda do filho em novembro de 88, quando o Jeffrey já tinha ali por volta dos seus 3 anos de idade. E foi aí que ele passou a viver com a mãe lá em St. Paul, que é uma das cidades ali mais populosas do estado. Mais tarde, um pouco antes de tudo acontecer, o Jeffrey deixa registrado que a sua mãe era alcoólatra e também era física e emocionalmente abusiva. Em 1992, a mãe inicia um relacionamento ali um tanto conturbado com um homem com quem tem 2 filhos, e mais tarde ela se casa com ele em 98, e se fala que esse homem também era abusivo com o Jeffrey. Agora não é detalhado se ele era abusivo da mesma forma que a mãe era com o menino, ou se era algo ali mais, vocês me entendem. Mas o fato é que ele era abusivo. Em julho de 97, quando o Jeffrey tinha por volta dos seus 8 anos de idade, é dito que seu pai, o Daryl, tira a própria vida. E pelo que dá a entender, isso acontece depois dele ter um problema ali com a polícia. Não é detalhado em momento nenhum qual foi esse problema, mas inclusive se fala que o pai do Daryl, no caso o avô do menino, que era um ex-policial, tenta intervir ali na polícia de Red Lake, mas ele não tem sucesso e o Daryl termina tirando a própria vida. Não sei se tem relação, mas aparentemente, pelo que dá a entender, teve ali alguma relação com essa atitude dele. Em 5 de março de 1999, a Joanne sofre um acidente de carro, Isso quando o trailer que ela estava dirigindo bate no carro em que o primo do Jeffrey estava. Na ocasião, ela estava bêbada mais uma vez, e o menino, infelizmente não resiste, e ela fica com graves danos cerebrais. Inclusive se fala que depois, desse acidente, ela passa a viver ali numa casa de repouso, porque apesar de ter se recuperado, ela ainda ficou com algumas sequelas. No ano seguinte, ela se separa do marido, mas o divórcio só é completamente finalizado em 2004, 4 anos depois ali do início desse processo todo. Nesse meio tempo, o casal inicia ali uma briga pela guarda das crianças, dos filhos, mas pelo que parece a mãe não faz muita questão de ficar com a guarda do Jeffrey, nem a mãe, nem o padrasto, ele é deixado ali meio de escanteio e termina sendo mandado para morar com sua avó paterna lá na reserva de Red Lake. Coisa que a princípio ele não gosta muito, até porque ele já estava acostumado a viver em St. Paul, e essa reserva ficava a mais de 5 horas de distância de carro, então ele estava acostumado a viver em St. Paul, já tinha ali seus amigos, já tinha ali, frequentava a escola, enfim, tinha que mudar completamente toda a sua vida. Ele não gostou muito a princípio, mas é dito que depois ele se acostuma e passa a viver bem ali na medida do possível. A vida escolar dele nunca foi das melhores, apesar dele ser considerado uma pessoa inteligente, ele tinha muita dificuldade em ir para a escola, faltava muito, não fazia as atividades e consequentemente repetia de ano. Ele inclusive repete a 8ª série no ano de 2002. Seus colegas o descrevem como alguém muito tímido, retraído, que tinha histórico de comportamento problemático, como sempre, como a gente já está acostumado em ver em casos como esse, sempre a mesma coisa. E no ensino médio, que já era ruim, ficou ainda pior quando ele passa a sofrer bullying, lá dentro da escola. Então ele é constantemente intimidado e insultado ali por alguns de seus
colegas. Na adolescência, existem relatos de que ele desenvolve a depressão e em 2004, aos 15 anos de idade, ele tenta contra a sua vida ali pela primeira vez. Na ocasião, ele corta, vocês sabem o que, mas segundo ele mesmo relata ali numa rede social, depois do acontecido, depois de ter cometido ali o ato, ele mesmo busca atendimento médico depois de perceber que esse não era o caminho certo. Quando ele faz uma nova tentativa no mês seguinte, as tias do Jeffrey, as tias por parte de pai que conviviam com ele lá na reserva, levam o menino para passar por um acompanhamento psicológico longe da reserva, eles vão para um hospital longe da reserva e lá ele passa a ter acompanhamento, e a fazer uso de antidepressivos. Inclusive se fala que uma semana antes de tudo acontecer, o médico que era responsável pelo caso do Jeffrey aumenta a dosagem dessa medicação. Paralelo a isso, o Jeffrey foi descrito como alguém que passava muito tempo no computador, muito tempo sozinho ali no seu computador, e mais tarde foi descoberto que ele tinha histórico de frequentar, de passar várias horas ali acessando fóruns neonazistas e fóruns que enalteciam assassinos e serial killers. Como sempre, como a gente já está acostumado a ver em todos os casos que eu trago aqui de tiroteios em massa, tiroteios em escola, sempre a mesma coisa. Como se não bastasse, também foi descoberto que ele postava ali sobre a sua admiração a Adolf Hitler nesses fóruns e também sobre seu interesse em persuadir outros nativos americanos quanto à superioridade dos ideais desse ser humano que ele admirava. Pois é. No ano seguinte, mais especificamente 21 de março de 2005, Jeffrey comete o crime. Na ocasião, ele tinha ali por volta dos seus 16 anos de idade e ele, em posse da sua pistola, ele vai ali até o quarto do seu avô. Nesse momento, ele estava na casa do avô paterno, com quem é dito que ele tinha um ótimo relacionamento, e atira cerca de 12 vezes no homem que ainda estava dormindo, e termina perdendo a vida no mesmo momento. Em seguida, ele vai até a namorada desse avô, com quem ele também tinha um bom relacionamento, e dispara cerca de 2 vezes nela, enquanto ela estava ali segurando algumas roupas, subindo as escadas para ver o que estava acontecendo. Logo depois, ele rouba o carro do seu avô e vai em direção à Red Lake High School, que era a escola que ele estudava lá na reserva. Ao chegar por volta das 14h45, ele encontra ali logo na entrada 2 seguranças desarmados que estavam ali na porta da escola, revistando os estudantes com um detector de metais. Na mesma hora, o Jeffrey dispara na direção de um deles, que infelizmente perde a vida no mesmo momento, enquanto o outro segurança consegue fugir sem nenhum ferimento. Ele entra no corredor principal da escola e vai até uma sala onde estava acontecendo uma aula de inglês, e lá ele tira a vida do professor e de 3 alunos e fere outros 3. Ainda nessa sala é dito que um aluno chamado Jeffrey May, que por uma ironia do destino tinha ali o mesmo nome que o atirador, de 16 anos, entra em luta corporal com Jeffrey, no caso o atirador, e consegue feri-lo com um lápis, o que dá ali uma oportunidade para que os outros alunos que estavam dentro daquela sala conseguissem fugir do local. Mas assim que o Jeffrey se recupera, ele atira várias vezes contra esse aluno, que fica gravemente ferido, mas felizmente consegue sobreviver. Testemunhas disseram mais tarde que o Jeffrey sorria enquanto cometia o crime e que chegou a perguntar a uma de suas vítimas se ela acreditava em Deus, fazendo ali uma clara referência ao caso de Columbine, que inclusive tem aqui no canal. Eu vou deixar no card e no comentário fixado, caso vocês queiram dar uma olhada para entender como tudo aconteceu. Ele fez a mesma pergunta que o Dylan fez lá no caso de Columbine. Depois de fazer o que queria nessa sala, ele volta para o corredor principal e lá tira a vida de 2 estudantes e fere outros 2. Nesse momento, a polícia já havia chegado no local e se inicia ali, quando ele chega nesse corredor principal e atira nesses estudantes, inicia ali um tiroteio, onde felizmente só o Jeffrey é atingido, e depois de ser ferido nas costas, no braço e na perna direita, ele vai em direção à sala que estava vazia e lá se senta no chão encostado a uma parede e tira a própria
vida. Na noite seguinte, várias pessoas que viviam ali na reserva de Red Lake se reuniram no ginásio do colégio, né, onde tudo aconteceu, para realizar uma cerimônia de cura. E nos dias seguintes se iniciaram ali os processos pro funeral das pessoas que perderam suas vidas naquele dia, que foram inclusive inspirados em tradições tribais. Durante as investigações se descobriu que ele usou 3 armas durante o acontecido, uma que era do seu avô e outras 2 que ele teria conseguido ali, sabe Deus como, cerca de 1 ano antes. Durante o tiroteio, que durou 9 minutos, o Jeffrey disparou 59 tiros, 14 na casa do seu avô e 45 na escola. Ele tirou a vida de 10 pessoas com idade entre 14 e 62 anos. Depois do crime, um fundo de doação foi criado em nome das famílias das vítimas, né, e cerca de $200 mil foram arrecadados, né, foram doados ali por pessoas do país inteiro. Desse valor, cerca de $5 mil foram destinados para a família do atirador, né, para a família ali do Jeffrey, que era para ajudá-los ali no custo do funeral, tanto do avô quanto da namorada desse avô, coisa que foi bastante criticada na época, né, mas o líder tribal ali da reserva, que estava responsável por todo esse processo, disse que os parentes do Jeffrey, né, tinham um fardo duplo, né, porque além de perderem membros da família, tinham de lidar com o fato de que, né, quem causou aquilo tudo foi outro membro da família deles. E é isso, gente, o caso de hoje foi esse, infelizmente foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço se você chegou até aqui, não esquece, por favor, de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa. Se você quiser ajudar aqui na monetização do canal, agora a gente tem um botãozinho de valeu, né, que é um coraçãozinho com cifrão logo aqui embaixo. Se você quiser deixar uma gorjeta, eu agradeço muito. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. Fique à vontade para maratonar se você quiser, só isso já ajuda demais, então maratone se você quiser. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!